Faço Ho'oponopono há muito tempo e nada mudou. É em cima dessa afirmação que eu quero tratar esse vídeo, trabalhar nesse vídeo com você. Então, eu tenho aqui algumas possibilidades do porquê, se esse é o seu caso, por que a realidade não muda ou parece não mudar. E ao longo desse vídeo eu farei também alguns comandos e eu vou colocar ele na tela. Você pode fazer também junto comigo e pode tirar um print dessa tela e ao longo dos próximos dias você repetir esse comando quantas vezes você quiser, porque isso vai limpar essas programações que podem estar bloqueando a mudança, né? Bloqueando a sua cocriação. Então fica comigo, talvez o vídeo seja um pouquinho longo, mas eu acredito, eu espero que seja contribuição para você, como foi para mim. Durante muito tempo, eu também não tive resultado com o Ho'oponopono. Na verdade, eu simplesmente não via nada acontecendo. Fazia, e eu questionava a ferramenta, e depois eu fui perceber que eu não tinha entendido algumas coisas. Então, talvez esse seja o caso. O fato é que as nossas programações internas estão sempre criando a nossa experiência, os nossos resultados, aquilo que a gente vê na nossa realidade, aquilo que a gente experimenta da nossa realidade física, está sendo criado pela nossa programação interior, inclusive não mudar. Não mudar é também uma programação. Resistência a mudar, não mudar, só técnicas, só funciona se for de tal jeito, né? Uma técnica simples como essa não pode resolver o problema. Tudo que acontece é programação, minha programação interna, que está ditando, inclusive quando nada parece mudar. Primeira coisa que eu quero falar aqui para você é para a gente receber mudança do Ho'oponopono ou de qualquer técnica holística, nós precisamos entender e ver a realidade, perceber a realidade em termos de energia e consciência. A partir do momento que eu quero que uma outra possibilidade aconteça na minha vida, eu estou buscando outros meios, né, não materiais, eu não posso pensar em termos de matéria. Então, eu não posso fazer o Ho'oponopono pensando, fazer para o dinheiro, por exemplo, pensando no dinheiro como a matéria e como ele vai chegar e por que não chegou. Eu tenho que compreender que eu estou trabalhando em termos de consciência. Eu estou limpando, reprogramando a minha consciência sobre o dinheiro. E aí, ao limpar essa minha consciência, minhas memórias, a minha programação, todo o sentimento que eu tenho em relação ao dinheiro, é que o dinheiro pode aparecer mais na minha realidade. Porque existe um sentimento inconsciente que você tem quando você pensa em dinheiro. Geralmente esse sentimento foi gravado lá na sua infância. E mesmo antes mesmo de você, muitas vezes, receber uma oportunidade, se o seu campo perceber que isso vai te fazer ganhar dinheiro, ele já visita aquele sentimento que ele terá ao acessar esse dinheiro. E se é um sentimento que o seu ser não quer ter, né, o seu inconsciente, sua programação, ela não quer acessar esse sentimento, porque, por exemplo, é um sentimento ruim, então ela já evita o dinheiro junto. Você entendeu? Então existe um sentimento que o dinheiro evoca. Ah, eu estou trabalhando no relacionamento com o Ho'oponopono. Existe um sentimento que o relacionamento evoca em mim. Então, eu não consigo me relacionar com uma pessoa que está disponível e que ela atenderia todos os critérios para se relacionar comigo. Por quê? Porque existe um sentimento atrelado a relacionamento. E essa programação, esse sentimento, ele é o que é o que determina se eu vou acessar ou não relacionamento, se eu vou acessar ou não dinheiro, se eu vou acessar ou não crescimento e todas as outras coisas que a gente quer trabalhar com o Ho'oponopono.
Então é preciso entender que eu não estou trabalhando matéria, eu estou trabalhando a minha consciência em relação àquilo. Eu quero uma casa grande, maior, né? Eu, eu estou trabalhando o que sentimento essa casa maior, grande, espaçosa evoca em mim. E o que isso significa no meu inconsciente? Quais são minhas memórias e minhas programações acerca disso, né? Então, tudo isso é o que a divindade vai limpar com o Ho'oponopono. Só que quando eu penso em termos de matéria, eu não estou na consciência do Ho'oponopono, eu não estou na consciência que cria esta realidade. Você entende? É como se eu quero usar uma ferramenta que é inadequada. Se você pensa em termos de matéria, em termos de ganhar dinheiro, por exemplo, criar dinheiro, em termos de matéria, você tem que fazer o que é ensinado aqui no planeta, o que é ensinado nesta realidade. Quando você vai usar o Ho'oponopono, você não pode pensar em termos de o Ho'oponopono vai te trazer dinheiro. Não. O Ho'oponopono vai limpar a sua consciência, a sua programação, as suas memórias. E por mais que pareça a mesma coisa, não é a mesma coisa. Porque você está com a consciência certa, você entende? Você está olhando para, recebendo dessa energia na consciência que essa energia habita, que essa energia se propõe. Essa energia não se propõe trazer dinheiro, não se propõe trazer relacionamento. Ela se propõe limpar as programações, limpar os traumas, limpar os bloqueios, os sentimentos, o lixo interno, né? Tudo aquilo que é limitante. E aí, quando a gente tem um sentimento adequado, quando a gente tem a consciência de acordo com o que a energia entrega, aí você recebe. Então, nesse primeiro ponto, eu quero propor para você fazer o seguinte comando: Divindade, o que é isso que me impede de perceber a realidade em termos de energia e consciência? Você pode limpar em mim, por favor? Memórias abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, sou grata, eu te amo. Você pode repetir isso quantas vezes você sentir. E, inclusive essa segunda parte, né? Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Você pode ficar repetindo. Quando você faz essa pergunta para a divindade, ela traz a energia, ela traz a programação para você, para sua frente, como se fosse diante de você. E aí você, olhando para essa energia, você fala memórias abençoadas e faz a transmutação. Outro ponto que eu quero tratar com vocês, né, colocar como uma possibilidade que pode estar impactando o seu crescimento, a sua expansão, é a própria resistência ao crescimento e à mudança. Tudo que você está vivendo hoje, ele está sendo sustentado pela sua programação interna. Para que você viva uma outra realidade que você quer viver, o seu consciente, na sua mente, você quer, você fala, eu quero isso. Porém, existe uma programação lá dentro que ela fala assim: não, isso é perigoso, isso vai me dar trabalho, isso vai trazer mais responsabilidades, isso vai me colocar em perigo, isso vai me deixar inseguro, insegura. Todas essas coisas que estão lá dentro, que geralmente a maioria das pessoas não sabe quais são essas crenças, elas impedem a mudança e o crescimento. Então, é preciso ter a consciência de que a limpeza com o Ho'oponopono vai trazer mudança e crescimento. E a primeira mudança e o primeiro crescimento é interno. Então, a primeira mudança que é perceptiva é uma mudança interna para sentimentos mais, vamos dizer assim, elevados. Então, você começa a fazer o Ho'oponopono e você começa a ter mais esperança, você começa a ter mais confiança, mais fé, você começa a se sentir mais harmonioso, harmoniosa, com mais paz. Isso já é a mudança acontecendo. Quando eu não reconheço isso como mudança, quando eu estou esperando que a mudança seja material, eu não dou energia para essa mudança que já está acontecendo. Eu fico falando o quê? Não mudou nada ainda,
não mudou, aquilo que eu desejei não aconteceu, não está mudando. Então você fica dizendo para o universo que não tem, não tem. Então o universo vai devolver mais disso. Então qual é o entendimento? É preciso perceber que a primeira mudança é interna. Então, ou seja, amanhã, eu estou fazendo Ho'oponopono hoje, amanhã eu já me sinto mais, mais em paz, com um pouco mais de harmonia interna, então eu preciso perceber, uau, o dia de hoje já foi mais harmonioso do que ontem, eu já me senti mais em paz, eu já tive mais coragem, enfim, você percebe a tua experiência. Amanhã surgiu um pouquinho mais de facilidade interna, isso já é a mudança. Quando você reconhece isso, você já dá um salto de fé, de confiança, você já dá energia para o crescimento. E essa mudança, ela vai expandindo. E lógico que ela vai chegar no externo. É porque para que a gente mude o externo, nós precisamos sustentar a frequência, a vibração durante um período. É lógico que no universo existem infinitas possibilidades. Então, é lógico que mudanças acontecem da noite para o dia. Porém, se esse não é o seu caso, se você já vem fazendo Ho'oponopono há muito tempo, talvez precise mudar a sua perspectiva. E esse comando aqui, ele também vai te ajudar a limpar os programas que você carrega que te impedem de crescer. Então você vai fazer assim, essa seguinte pergunta para a divindade. Divindade, o que é isso que aparece como resistência ao crescimento no meu universo? Você pode limpar isso em mim, por favor? Memórias abençoadas, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grato, sou grata, eu te amo. Tire print e vá fazendo ao longo dos dias. Pode fazer mais de uma vez por dia? Pode. Pode fazer todos os dias? Pode. Fique à vontade. Próximo ponto que eu quero falar também, que é uma outra possibilidade, e que essa é uma possibilidade muito poderosa, e eu gostaria de falar em um vídeo inteiro só sobre esse tema, e vou fazer outros vídeos, mas eu quero colocar aqui como uma possibilidade, depois a gente pode expandir. Se você comentar, você pode comentar, agregar aqui, e depois a gente vai expandindo esse assunto. Porque para mim isso aqui é a grande virada na vida, na frequência de uma pessoa. É compreender que todo reino dividido contra si mesmo perecerá, não prevalecerá, não vencerá, não prosperará, não tem como vencer. Você sabe que uma das técnicas, né, de como vencer uma batalha é dividir o outro grupo com a qual eu estou batalhando, né? E isso é usado no reino espiritual, enfim, nas batalhas espirituais e na batalha mental, principalmente, que é o que eu quero falar aqui. Ou seja, você tem críticas, julgamentos com relação a você mesma, você mesmo? Qual é o seu diálogo interno em relação a você? É de eu não faço nada certo, nada funciona para mim, essas coisas? Né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Toda vez que você faz essas autocríticas, esses julgamentos com relação a você mesmo, que também é o fruto de uma programação interna, você não está se criticando, se julgando, porque você não é de propósito, né? Ninguém faria isso de propósito. Você tem uma programação que faz você olhar para você dessa forma. Isso faz com que você fique sempre rachada em relação a você mesmo. Então você deixa uma abertura no seu campo para o inconsciente coletivo ter mais poder sobre você, para outros seres terem mais influência sobre você, para a mentalidade negativa cada vez te puxar mais para baixo. Então, você vai fazer o Ho'oponopono quantas vezes ao dia? Digamos que você faça, a maioria vai fazer uma vez, mas vamos dizer que mesmo que você faça 3 vezes ao dia, o restante do tempo, o restante do dia, qual é o diálogo interno? É de autocrítica? É de ficar se martirizando, sofrendo, se maltratando? Então essa programação você precisa limpar, porque isso faz com que a sua energia cada vez mais vá pelo ralo. Você não sustenta a vibração necessária para mudar o externo. Nós, para que a mudança possa chegar, nós precisamos
de permanecer em uma determinada frequência durante um período, durante um tempo. Sustentar. E, na verdade, não é só durante um tempo, porque depois que você conquista a coisa desejada, se você não se mantiver nessa frequência, você perde, se você voltar para a frequência anterior. Então, o nosso movimento tem que ser sempre de expansão. Expansão. Sempre expansão, porque aí a vida vai sempre melhorando. Ah, não vai ter desafios? Lógico que vai ter. Mas aí você vai trabalhar naquele desafio, você vai e aquilo vai passar e você vai expandindo, né? Ninguém quer falar aqui também que vai ser o universo cor-de-rosa, porque isso é uma ilusão, né? A vida real, só que a vida real ela pode ter mais facilidade, ela pode ter mais realizações, você pode ter mais harmonia interna, mais paz e automaticamente as coisas, as facilidades vão acontecendo no seu externo. Então, você vai fazer o Ho'oponopono lá no determinado horário que você escolher, e quando você sair do Ho'oponopono, você vai ficar com buscar ter uma mentalidade positiva. E você não, eu não quero que você fale aqui que você é algo que você ainda não se sente. Nesse momento, você vai falar assim: eu estou evoluindo. Quando vier um pensamento de autocrítica, um julgamento, você vai falar assim: eu estou evoluindo, eu estou melhorando. Hoje eu estou melhor do que ontem. Hoje eu estou, é, eu tenho fé. Eu sou filho, filha de Deus, né? Eu tenho o direito a ter uma vida harmoniosa. Você vai colocar uma reprogramação consciente. Você não vai admitir essa autocrítica. Essa autocrítica não ajuda em nada. Mas a gente não tem que ter autocrítica sim, quando você estiver fazendo a terapia, quando você estiver, putz, espera aí, deixa eu fazer essa autocrítica aqui que é importante. Você parou aquele momento, você fez a sua autocrítica, você analisou sua conduta, isso é natural. Agora, o que eu estou falando aqui é de uma programação interna que coloca a pessoa sempre para baixo, que fica o dia inteiro só trazendo o lado mais negativo, né, dando evidência cada vez maior para o negativo. E o nosso cérebro ele sempre vai validar e buscar mais daquilo que a gente está dando atenção. Então é preciso segurar o teu cérebro, segurar o teu foco nos teus aspectos positivos. Precisa fazer um esforço, porque aí eu só limpar, fazer o Ho'oponopono as 108 vezes, que seja num momento do meu dia, ou de manhã e à noite, e o restante das outras horas do meu dia, as 20 horas do dia, eu vou ficar num diálogo negativo, não, você limpa e retoma aquela sinapse, retoma aquele comportamento, aquele padrão. Você ainda não habitou no novo padrão. Então, você precisa fazer as duas coisas, limpar e habitar na nova consciência, na nova mentalidade que você deseja. Então, para esse item, você vai fazer o seguinte comando: Divindade, que memória está gerando crítica e julgamento em mim? Você pode limpar isso em mim, por favor? Memória abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, sou grata, eu te amo. E aí eu sugiro que você pegue esses comandos que eu estou fazendo nesse vídeo e você faça todos eles, todos os dias, nos próximos dias, você vai perceber mudança. E aí você pode, junto dele, fazer o seu Ho'oponopono tradicional, né? Eu, por exemplo, faço Sivaldo abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Para quem tem, para quem quer, né, criar mais prosperidade, você pode colocar o seu nome, próspero e abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Então eu faço 108 vezes também, mas eu faço esses comandos específicos, esses pedidos específicos para a divindade, quando eu sinto que aquilo surge no meu dia. Eu tive medo? Aí eu faço. Divindade, o que é isso que está aparecendo como um medo? Você pode limpar isso em mim, por favor? Memória abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Não subestime a simplicidade dessas petições, porque é pedir e dar-se-vos-á. Então, na hora que você faz essa petição, a divindade, ela faz o trabalho dela. E o que isso vai criar, em quanto tempo vai criar, não é a nossa, não deve ser a nossa preocupação. Você tem que soltar, você faz só o seu trabalho de limpeza e vai para a vida real, vai trabalhar nas suas questões. Faz trabalho de limpeza, fazendo, trabalhando, estudando, fazendo aquilo que você tem que fazer, certo? O último item, o último tópico que eu quero colocar aqui nesse vídeo, para não ficar também muito longo, é
limpar o julgamento com a própria realidade. Veja, eu falei disso em um outro vídeo. A gente quer ter uma realidade com o. Eu quero realizar o sonho tal, porque quando eu realizar o sonho tal, eu vou ter uma vida que eu vou me sentir desse jeito. Então, eu vou me sentir grato, eu vou me sentir abençoado, enfim, feliz, eu vou ter paz, né? Só que se você quer paz com aquele sonho realizado, mas você olha para a sua realidade atual e você está em guerra com essa realidade, você não aceita essa realidade, qual é o sentimento que você habita durante o dia? Que você está dentro da tua realidade. Então tu vai olhar para tudo à tua volta e vai habitar o quê? Na guerra, né? Na guerra em relação à sua realidade. Em eu quero mudar, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso. Querer mudar tá tudo bem. Só que o sentimento que eu habito ao longo do meu dia, ele tem que ser o sentimento, eu tenho que procurar o sentimento que eu terei quando eu tiver minha realidade dos sonhos. Então, eu preciso procurar na minha realidade atual ver o lado, ver o que é que tem de bom na minha realidade, o que é que eu posso agradecer aqui agora, como eu posso ficar em harmonia com a minha realidade. Porque a minha discordância com a minha realidade cria mais disso que eu tenho agora. Então, é difícil porque às vezes as pessoas, às vezes nós estamos vivendo em algo que a gente não quer, absolutamente, né? Às vezes a situação está muito ruim, porém sempre tem algo que eu posso tirar para agradecer. Sempre tem algo que eu posso tirar de aprendizado. Sempre tem um lado que eu posso olhar como uma escola. Para quê? Para que você saia da discordância e tente entender que isso que você está criando hoje na sua vida, ele está de acordo com as suas programações. Então não adianta lutar contra isso. É preciso procurar, aceitar e amar isso para gerar a energia da mudança. Então, às vezes, a gente não muda aquilo que a gente quer porque o nosso sentimento de aversão à nossa realidade, ele funciona de forma oposta. Ele prende essa realidade em mim. Eu tenho tanto sentimento com essa realidade que eu mantenho essa realidade presa a mim, porque o sentimento é magnético, ele atrai. Então eu tenho um sentimento tão grande de aversão ou de qualquer outra coisa à minha realidade atual que eu prendo isso. Então eu preciso limpar também essa programação que faz eu sentir tudo isso por essa minha realidade. E aí eu vou habitar em um outro sentimento. E este sentimento harmonioso, ele é incompatível com essa realidade atual discordante, certo? Na hora que eu começo a sentir essa harmonia no agora, eu já estou vibrando numa outra realidade. Quando eu habito num novo sentimento, né? Claro, não de um dia para a noite. Eu preciso trabalhar, eu preciso reprogramar, limpar. Mas chega uma hora que eu estou habitando em um novo sentimento. E isso faz com que a realidade não tenha outra escolha senão mudar. Eu gero essa demanda para o universo. Então, para este item, você vai fazer o seguinte comando: Divindade, o que é isso que aparece como julgamento da minha realidade? Você pode limpar isso em mim, por favor? Memórias abençoadas, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, sou grata, eu te amo. Bem, espero que tenha sido contribuição para você esses itens. Faça esses comandos. Com certeza você vai começar a ver a realidade de uma outra forma. E lembre-se, a mudança ela é interna. Você tem que mudar internamente. O externo não é com você. O externo é com o divino, é com Deus, é com o universo que vai movimentar, essa mudança interna gera uma demanda para o universo e ele tem que se reorganizar para atender a sua frequência. Nunca mudar a realidade para depois se sentir bem, nunca é. Quando a gente estuda a lei da atração, todos os princípios da física quântica, a gente vê que primeiro eu preciso habitar nesse sentimento. Mas, lógico, não é do dia para a noite. Tem que fazer a limpeza e tem que fazer a reprogramação mental.
para começar a ver o positivo, ver o que é que eu posso agradecer, o que é que eu posso abençoar nessa minha realidade atual, o que é que eu posso reconhecer como bom dessa minha realidade. E aí eu começo a elevar a minha vibração, tá bem? Então, comenta aí se esse vídeo contribuiu no seu universo, espero que sim. É lógico, não dá para abarcar todas as possibilidades, mas se você quiser comentar outras possibilidades também, fica à vontade, tá bom? Vamos juntos expandir a nossa consciência. Tchau.